budismo, uma das mais populares religiões da atualidade, que vem crescendo cada vez mais. Todo mundo conhece, pelo menos de nome, o budismo. O budismo é uma religião e filosofia que visa condicionar a mente de maneira a levá-la à paz e à sabedoria, e que tem por objetivo trabalhar o lado espiritual do ser humano, pois um espírito saudável significa um corpo saudável. A religião surgiu a partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, um príncipe indiano que, ao ver o sofrimento pelo qual o povo passava, abandonou os confortos da vida material, sentando embaixo de uma árvore e não saindo dali até alcançar a iluminação, ou o estado de Buda. Depois de alcançar esse estado, ele saiu pela Índia, pregando seus ensinamentos a todos que encontrasse. Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu no século VI a.C., no norte da Índia, numa região onde hoje é o Nepal, mas que originalmente fazia parte do território indiano. A palavra Siddhartha é um título, onde Siddhi significa poder e Hartha significa pleno de, ou seja, Siddhartha quer dizer pleno de poderes. Outro título pelo qual ele era conhecido, e alguns budistas o chamam até hoje, é Sakyamuni, que significa o último da dinastia dos Sakyas, que era o nome da dinastia do pai dele. Logo após seu nascimento, Siddhartha foi levado pelos seus pais a um templo para ser apresentado aos sacerdotes. Vale mencionar que a religião que predominava na Índia naquela época era o hinduísmo, que vai ser assunto do próximo vídeo, onde eu vou falar sobre ele em detalhes. Afinal, muita coisa do hinduísmo influenciou o budismo. Enfim. No templo, existia um senhor muito sábio que havia dedicado sua vida toda à meditação, longe da cidade. Esse sábio, quando viu o príncipe Siddhartha, pegou ele nos braços e profetizou que aquele menino seria grande entre os grandes. Ele se tornaria ou um rei muito poderoso, assim como seu pai, ou um mestre espiritual que ajudaria a humanidade a se libertar de seus sofrimentos. Depois disso, os pais do menino resolveram criar o filho super protegido, com todos os confortos necessários, e prendendo ele até a vida adulta dentro do palácio, não deixando ele ver o mundo lá fora, nunca. Assim eles acreditavam que ele não iria optar pelo caminho espiritual. Ele ia gostar tanto do luxo da realeza que não ia querer abandonar essa vida. E assim foi feito. Ele viveu uma vida inteira dentro do palácio. Casou, teve filho. Até que, num belo dia, aos 29 anos de idade, ele resolve dar uma escapada e ver o que tinha fora do palácio, porque aquela dúvida estava acabando com ele já fazia muito tempo. Lá fora, ele se chocou com a realidade do seu povo. Tanto sofrimento, tanta gente na miséria, passando fome, gente brigando, se matando. Então ele abandonou sua família e foi em busca de uma resposta. Ele queria que aquelas pessoas não sofressem mais. Foi nesse caminho que ele se sentou embaixo de uma árvore e começou a meditar. E não saiu dali, até alcançar a iluminação, ou o estado de Buda. Ali ele foi tentado por vários demônios interiores, coisas da própria consciência. Ele mesmo, a princípio, se culpava por ter deixado a família de lado. Mas com o tempo ele foi entendendo que a família estava bem sem ele, afinal eram nobres. E que ele precisava escolher entre milhares, milhões de pessoas ou a família. E várias outras dúvidas nesse sentido atormentaram ele, enquanto meditava, até que ele se iluminou. E então, ao despertar, ele resolveu sair por aí compartilhando os frutos dessa iluminação com as pessoas simples.
Esse foi o meio que ele encontrou para acabar com o sofrimento delas. Não por meio de dinheiro ou distribuição de riquezas, mas sim através do aprimoramento espiritual. Quaisquer pensamentos, por mais que sejam baseados nos mais puros sentimentos de amor à família, se eles se transformarem em apego, serão causadores de sofrimento. Eu tenho de adquirir um estado saudável, como a incessante correnteza do riacho que não se prende a nada. Preciso transmitir essa iluminação ao povo. Iluminado, foi então que ele ficou conhecido como Buda Sakyamuni e fundou a doutrina budista, cujo principal conceito é de que as respostas para as perguntas do homem se encontram em seu próprio interior. Ele andou pela Índia pregando seus ensinamentos até os 80 anos de idade, quando ele morreu. Os ensinamentos básicos da doutrina são evitar as ações não virtuosas, fazer o bem e dominar a própria mente. E a base de tudo isso são as 4 nobres verdades. Depois da morte de Buda, com 80 anos, seus seguidores se empenharam em disseminar seus ensinamentos. E assim fizeram, com dificuldade e sofrendo perseguições por vários séculos. Entre o século VI e o século VIII depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 1000 anos depois que o Buda viveu, o budismo sai da Índia e se espalha pela Ásia, formando várias correntes. Ele entra na China, onde ganha vários adeptos, e são construídos vários templos. Também entra no Japão, na Tailândia e vários outros lugares da Ásia, incluindo o Tibete e o Nepal, que virou um país independente da Índia. No decorrer da sua existência, o budismo se subdividiu em 2 correntes: o budismo Theravada e o budismo Mahayana, do qual geraram-se doutrinas como a Bodhisattva e o Zen budismo, ou o budismo Chan, como era conhecido na China, quando surgiu no século VI, e que depois se popularizou muito no Japão, sob o nome de budismo Zen. Essa corrente sofreu forte influência do taoísmo na China. E sim, caso alguém esteja se perguntando, essa é a corrente do budismo seguido e pregado pela monja Koen, aqui no Brasil. O budismo Zen, ou Chan, foi criado por um patriarca chinês, chamado de Bodhidharma, que criou, também, o estilo de Kung Fu Shaolin, que mais tarde passou a ser adotado pelos monges do Templo de Shaolin, que já existia desde o fim do século V, mas que não tinha como regra geral a prática de Kung Fu, muito menos no estilo Shaolin, que foi criado depois pelo Bodhidharma, e passou a ser praticado por todos os monges. Existe também uma corrente que é o budismo tibetano, aquele do Dalai Lama, e que, por esse motivo, às vezes também é chamado de lamaísmo, que é caracterizado pelo exercício aprimorado das meditações, que são feitas em grandes rituais,
incluindo a leitura de textos litúrgicos, a recitação de mantras, estimulações de visões mentais e acompanhadas de instrumentos musicais. O lamaísmo também é conhecido pelo seu senso artístico, que é reproduzido através de esculturas, pinturas, entre outras expressões de arte. Eles fazem aquelas mandalas também, muito conhecidas. Existe também, no budismo tibetano, um panteão de deuses, se é que dá para chamar assim. Mas os próprios monges dizem que essas entidades são consideradas emanações da mente, sem existência independente fora dela. O Dalai Lama é o maior representante do budismo tibetano. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Dalai Lama não é uma pessoa, é um título espiritual que é dado a um indivíduo, considerado o representante da reencarnação de Buda na Terra. O Dalai Lama atual é o 14º. Antes dele, obviamente, existiram outros 13. O budismo regia todos os aspectos do povo que vivia no Tibete. A educação, a economia, era um estado 100% budista. No século XX, acontece a invasão do Tibete pelo Partido Comunista Chinês, o que faz com que os monges tibetanos fujam para o norte da Índia, onde estão vivendo até hoje. O Dalai Lama e muitos seguidores foram para a Índia. Outros foram para vários lugares do mundo ocidental. E dessa forma o budismo se espalhou e ficou conhecido no mundo inteiro, agora não era mais só na Ásia inteira. Ele já vinha sendo estudado desde o século XIX por estudiosos. E no começo do século XX, os imigrantes japoneses e chineses trouxeram ele para as Américas. Mas ainda assim, ele era pouco conhecido. Depois dessa diáspora dos monges tibetanos, foi que ele ficou tão popular. Apesar do acontecimento infeliz que causou isso, alguma coisa positiva tudo isso teve. Hoje o budismo conta com cerca de 400 milhões de seguidores em todo o mundo. Na França é a terceira religião, ficando atrás apenas do cristianismo e do islamismo. 98% dos budistas estão na Ásia, mas o número de ocidentais convertidos vem crescendo bastante nos últimos tempos. No Brasil existe perto da casa dos 250 mil budistas, incluindo vários famosos, como Ney Matogrosso, Cláudia Raia, Beth Faria e vários outros. Aqui no Brasil, inclusive, tem o Templo Zulai, que é um templo budista aberto à visitação. Ele fica em Cotia, uma cidade ali do ladinho de São Paulo. E você pode chegar, conhecer, tirar foto. Quem mora em São Paulo e tiver a chance de ir conhecer, vá. Eu conheço muita gente que já foi e diz que não se arrepende nem um pouco, até já foi várias vezes. Eu mesmo estava para ir para lá em março, inclusive ia gravar vídeo aqui para o canal, mostrando lá. Mas com esse negócio de quarentena, fechou tudo e Deus sabe agora quando isso vai acabar, né? Mas eu ainda vou lá sim e quando eu for eu vou postar o vídeo aqui no canal. Por isso é importante que se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro aí. O Zulai é o maior templo budista da América Latina. Não sei dizer se é o maior de toda a América. Talvez lá para os Estados Unidos tenha algum maior, mas da América Latina ele é o maior. O conjunto de ensinamentos do Buda é chamado de Dharma, que visa alcançar a verdade e a compreensão da vida. Os sábios orientais pregam que a forma mais fácil de uma pessoa se conectar com o universo e a energia cósmica é seguir as leis da própria natureza e não ir contra elas. Respeitar seus movimentos e fluir conforme a lei natural indica. Isso faz parte da vivência do Dharma. Uma das formas de desenvolver o Dharma é com a prática da meditação, para que o indivíduo se coloque em contato com os sentidos. Outra forma é com a prática da yoga. O karma também é uma das leis dármicas.
O karma nada mais é do que a reação do universo para aquilo que a pessoa faz na sua existência, incluindo em outras vidas. Tanto as ações boas quanto as ruins. Para cumprir o Dharma, é preciso que exista a ação kármica. Ou seja, cada escolha diária, inclusive as menores decisões, influenciam no fluxo da vida e no caminho para a consciência. O budismo é simbolizado pela roda do Dharma, e às vezes pela flor de lótus, que é um símbolo não apenas do budismo, mas de todo o Oriente, que simboliza a pureza espiritual. E, para encerrar, uma confusão muito comum hoje em dia é usarem a imagem do Buda gordo, sabe aquele Buda gordinho, sorridente, como uma imagem do Buda Sakyamuni. Mas essa imagem do Buda sorridente não é e nunca foi a imagem de Siddhartha Gautama, embora muita gente acredite nisso. O Buda, na verdade, era até bem magro, porque não comia muito e só ficava meditando. Tem várias versões sobre quem teria sido essa figurinha, mas alguns autores defendem que ele era um monge zen chinês, que era bem feliz, bem sorridente e brincalhão, e que era rico, e por isso saía por aí com um saco distribuindo brinquedos para as crianças pobres e comida para os famintos. Por onde ele passava, ele levava alegria com ele. E com o tempo, depois que ele morreu, ele se transformou em um símbolo de fartura, felicidade e prosperidade. Por isso muitas pessoas passaram a adotar essa imagem. Mas muitos têm essa imagem, ou sempre viram por aí, e acham que é uma imagem do Buda original, quando na verdade não é. Bom, então é isso. Cliquem no joinha para dar relevância para esse vídeo, porque assim ele chega em mais pessoas e o canal cresce. Até o próximo vídeo. Gratidão.